Olá a todos, meu nome é Milena da Silva Moura e eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso no curso de Engenharia Química na Unifesp, campus Diadema. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. Matheus Boeira Braga e co-orientado pelo professor Dr. Carlos Alexandre Moreira da Silva. O título do trabalho é Caracterização e Estabilidade Oxidativa de Misturas de Óleo de Linhaça e Óleo de Abacate, e agora eu vou falar um pouco mais sobre ele. Vamos começar falando um pouco então sobre o óleo de linhaça. O óleo de linhaça é extraído da linhaça, que é essa semente demonstrada ao lado, escurecida de formato oval. E a linhaça tem sido utilizada pelo ser humano há mais de 5.000 anos. O óleo de linhaça também apresenta muitos benefícios, porque na sua composição existem ácidos graxos do grupo ômega 3 e ômega 6. Um deles, que é o de maior presença, é o ácido alfa-linolênico. Esse ácido graxo apresenta diversos benefícios à saúde, envolvendo a saúde cardíaca, a saúde neurológica e também tem demonstrado benefícios contra alguns tipos de câncer. No entanto, a utilização do óleo de linhaça acaba sendo um pouco limitada, porque ele apresenta uma baixa estabilidade. O óleo de abacate também tem sido cada vez mais utilizado. Além da área cosmética e de tratamento de pele, em que ele é muito utilizado, nós temos também suas aplicações na alimentação, porque ele é extraído da polpa da fruta, diferente de outros óleos que são extraídos das sementes, e ele apresenta uma composição muito semelhante a um óleo que utilizamos no nosso dia a dia, que é o azeite de oliva. Uma dessas características é a presença de ácidos graxos ômega 9, como, por exemplo, o ácido oleico. Esse ácido, além de outras questões da composição do óleo de abacate, permitem que ele tenha benefícios à saúde humana, como, por exemplo, a saúde cardiovascular. A sua utilização no Brasil tem crescido, porque a nossa produção de óleo de abacate tem crescido. Por exemplo, o estado de São Paulo é o maior produtor de abacate do país, o que mostra a potencialidade de produzir esse óleo no Brasil. E um dos benefícios do óleo de abacate é que ele é muito mais estável em relação a, por exemplo, o óleo de linhaça, por possuir ácidos graxos ômega 9, que são mais estáveis, mas também por possuir outros compostos, como os tocoferóis, tocotrienóis e os carotenoides, como por exemplo o beta-caroteno, que são compostos antioxidantes. Mas então, o que são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são componentes dos óleos, eles são ácidos orgânicos com cadeias longas, como estão demonstrados aqui nessas representações de suas cadeias, e eles possuem diferentes características. As características da estrutura dos ácidos graxos fazem com que eles tenham diferentes propriedades e também influenciam as propriedades dos óleos que eles compõem. Por exemplo, o ácido oleico é um ácido graxo do grupo ômega 9, presente no óleo de abacate, enquanto os ácidos linoleico e linolênico são ácidos graxos nos grupos ômega 6 e ômega 3, respectivamente, e que estão presentes no óleo de linhaça. Quando estamos falando sobre a estabilidade de um óleo, estamos falando sobre a sua resistência a um processo conhecido como oxidação lipídica. No processo de oxidação lipídica, acontecem diversas reações em que os ácidos graxos dos óleos produzem compostos que apresentam diversas características indesejadas. As características mais visíveis são a mudança visual, em que alguns óleos sofrem, mas também a mudança no sabor e no aroma do óleo. Muitos óleos alimentícios começam a ter uma característica rançosa, que é muito perceptível. Então, isso demonstra que esse óleo já passou por um processo de oxidação lipídica. E esse processo também pode produzir compostos que sejam nocivos à saúde humana. Por isso é muito vantajoso que os óleos tenham uma estabilidade maior e também é muito vantajoso ter óleos que tenham em sua composição compostos antioxidantes, como os tocoferóis, os tocotrienóis, os carotenoides, porque eles podem aumentar a vida útil desses óleos. Mas então, como podemos aumentar a estabilidade e a vida útil dos óleos alimentícios? Uma das formas utilizadas é a mistura de diferentes óleos. É uma forma mais rápida, mais simples e mais econômica, e que vai permitir obter um óleo com a característica desejada. Por exemplo, com a concentração desejada de antioxidantes ou com uma estabilidade maior. Diversos estudos têm demonstrado que óleos como o de linhaça, em misturas com outros óleos de maior estabilidade, têm melhorado o seu tempo de vida útil e têm se tornado mais estáveis. Diante disso tudo, a proposta do nosso trabalho é produzir diferentes misturas entre o óleo de abacate e o óleo de linhaça, com diferentes concentrações de um em relação ao outro. Essas misturas serão então estudadas quanto às suas propriedades
e nós vamos buscar entender qual a influência da composição e da porcentagem de cada um dos óleos na estabilidade, em busca de um produto com uma melhor estabilidade oxidativa. Muito obrigada pela atenção.